Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais um domingo, uma escola dominical da nossa classe única. E hoje com um tema muito interessante que fala sobre o amor. Nós estamos aqui no nosso estudo 22 e nós vamos falar exatamente que o amor tem atos lindos. Lembra até de uma canção. E nós vamos ler e nós vamos falar um pouquinho do livro Cântico dos Cânticos. Então nós estamos terminando aí esses estudos de salvação, essas histórias de salvação aqui da nossa revista e com essa temática hoje. Então nós vamos orar e eu quero que você se coloque aí diante de Deus para que Ele nos dê graça nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória e queremos te pedir, Senhor, que nos oriente, Senhor, nesse estudo, que nos dê sabedoria para o entendimento da Tua palavra, Senhor. Como tem sido bom, como tem sido gracioso para as nossas vidas, Senhor, esse tempo de estudo, mesmo de forma online, mesmo de não estarmos presencialmente juntos, o Senhor tem nos abençoado e eu te louvo por isso, Senhor. Quero pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão assistindo essa aula nessa manhã, que Tu venhas abençoar a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, esse tema é um tema que para os cristãos é fundamental, né? O amor. E aqui está carregado de algo muito interessante que são os atos. Então, o amor tem atos lindos. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer a introdução, como vocês sabem. Nós vamos ler antes o texto bíblico que está nos Cânticos dos Cânticos. Então, semana passada nós falamos sobre provérbios e logo depois dos provérbios vem Eclesiastes e depois de Eclesiastes vem Cânticos dos Cânticos, que é um livro atribuído aí a Salomão. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, versículo 3. E diz assim, ó, é um texto até bem conhecido. A gente lê em convite de casamento, mas enfim. E diz assim, ó: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então esse é o versículo chave aí do nosso estudo dessa manhã. Eu vou fazer aqui a introdução e diz assim, ó, que é bem interessante. O ser humano é um ser relacional. Desde as páginas da Bíblia, nunca enxergamos o ser humano sozinho, mas sempre em companhia de Deus e das pessoas. O próprio Deus afirmou que não era bom viver só. Isso está lá em Gênesis 2:18. Vamos ler aqui. Diz assim, ó: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, a gente provando aí que Deus afirmou, né, que não era bom, né, que o homem vivesse só, né, o ser humano vivesse só. Relacionamentos são importantíssimos na vida, seja o relacionamento com Deus, com a família, com os amigos ou amigas e os relacionamentos amorosos. Amar e ser amado ou amada é algo fundamental para os seres humanos. Faz bem dar e receber amor. Então, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, que nós acabamos de ler. Essa é uma verdadeira declaração de amor, pois fala de romance
e de entrega, de confiança, de cumplicidade. O livro de Cantares é também conhecido como Cânticos dos Cânticos, que é o nome mais apropriado por ser adquirido pela atribuição de ser o cântico mais supremo, inigualável, o mais excelente e por revelar o sincero e profundo amor entre um homem e uma mulher, o amado e a amada, falando de seus encontros e desencontros. Então, o Cântico dos Cânticos é um poema de alto nível literário, estruturado em várias estrofes que intercalam a manifestação dos sentimentos de seus personagens. Então, o amado, então a gente pode ver isso lá no primeiro capítulo do 4 a 12, que também é chamado de rei, e a amada, apresentado como a sulamita. Então, a gente vê no capítulo 6, no versículo 13, e aí diz assim: volte, volte, sulamita, volte, volte para que nós a contemplemos. Então, nós encontramos aí essas referências. Para o amado, por exemplo, a amada é um modelo de perfeição, e para exaltar suas qualidades, faz uso de metáforas, comparando-a com aquilo que ele considera o mais magnífico possível, como, por exemplo, um jardim, um manancial, o nardo, o açafrão, a mirra e o aloés, um poço de águas vivas, os frutos da terra, os lírios, o vinho, o leite, o favo de mel. Então, nesse texto a gente encontra palavras que, naquele tempo, era algo muito precioso. Então, quando a gente lê aqui o livro Cântico dos Cânticos, tem alguns elogios que talvez a gente fale, nossa, me elogiar como um açafrão, né? Mas naquela época o açafrão é algo muito especial. Os frutos da terra, o leite, o favo de mel, né? Então é bem interessante essa temática aí dos elogios e as metáforas usadas, né, naquele tempo. O tema de romance fortemente presente nesse livro fez com que por longos anos as religiões judaicas e cristãs se recusassem a aceitar esse sentido do texto, pelo fato de evidenciar um tema secular e não exclusivamente um assunto de natureza religiosa. Assim, o judaísmo tratou de buscar outro sentido às palavras e passou a interpretá-la como sendo um sentido figurado da aliança de Deus com Israel, baseado em várias passagens do Antigo Testamento. Então, em Isaías, Jeremias, né, tem alguns textos aí que eles usaram como base. Tempos depois, a igreja interpretou o relacionamento desse casal como sendo a união da igreja, a noiva, com Cristo, o noivo, baseado em textos do Novo Testamento. Então, quando nós lemos esse livro, é interessante a gente destacar, né, dessa figura que nos traz aqui como a igreja sendo a noiva e Cristo o noivo. De fato, a intenção do Cântico dos Cânticos era exaltar o amor entre um homem e uma mulher. E com certeza podemos aprender muito com esse ensino. Não há nenhum problema em encontrarmos a exaltação do amor nas páginas da Bíblia. Em toda a Bíblia, o amor é sempre evidenciado e surge como um sentimento mais nobre e o maior de todos os dons. A gente lê isso lá em 1 Coríntios 13, né? Acho que é o maior capítulo que fala de amor, né? O problema seria se encontrássemos nas Escrituras qualquer apologia ao ódio ou a outras práticas totalmente contrárias aos princípios divinos. A união entre um homem e uma mulher é algo abençoado e planejado por Deus. Embora trate abertamente do romance entre um homem e uma mulher, esse amor nada tem a ver com sentimentos pecaminosos.
É possível perceber a espiritualidade desse livro pelo fato de suas narrativas não violarem nenhum dos propósitos divinos. No Cântico dos Cânticos, o amor é fortemente evidenciado por meio de uma linguagem poética. Ao analisarmos a base desse relacionamento entre o rei e a sua amada, percebemos que ele era intenso e saudável, porque estava apoiado em alguns valores como o respeito. E aí a gente lê aqui, né? O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Saber falar é uma arte. Usar as palavras certas no tom certo, na hora certa, é uma atitude que também contribui para a harmonia nos relacionamentos, sejam eles entre marido e mulher, pai e mãe, filhos e filhas, namorados, namoradas, amigos, amigas, nos relacionamentos na igreja ou qualquer em outro lugar. O respeito é uma das coisas mais importantes numa relação e, infelizmente, algumas vezes não temos bem cultivados. Palavras carregadas de agressividade e algumas vezes de ódio, atitudes de indiferença, ciúmes exagerados são algumas práticas que podem enfraquecer e até destruir o amor. Então, vamos lá. Quando nós lemos, né, esse livro, o Cântico dos Cânticos, e aí tem essa poesia, né, esse texto todo estruturado em forma de poema, e nós encontramos essa fala, né, de amor. Então, nós vemos aqui que Salomão, ele trata ele tem uma fala, né, respeitosa, ele tem uma fala que ele sabe realmente usar essas palavras, né? Primeiramente, lembrando aí que Salomão, o homem considerado o homem mais sábio do mundo, né, até hoje, e ele sabia bem usar as palavras. E hoje em dia, talvez a gente tenha perdido um pouco essa questão de saber falar, né? Saber o tom, saber quando falar, né? Nós temos maneiras e maneiras de a gente falar a mesma coisa e nós podemos falar sem tentar atingir negativamente essas pessoas, tentar falar com a menor forma de agressividade possível, né? Então, é muito interessante, né? Quando nós ouvimos pessoas falarem assim: nossa, tal pessoa falou tal coisa e ela deu uma lição de vida, ela bateu com uma luva de pelica, né? O que quer dizer isso, né? Ela conseguiu atingir o que ela queria, mas ela não foi grosseira, ela não foi maldosa, ela não faltou com respeito, pelo contrário, ela falou de uma forma que todos entenderam e falou de uma forma leve, né? Falou de uma forma respeitosa. E aí aqui o texto traz aqui alguns valores e o primeiro deles é o respeito. Então, quando nós tratamos o outro com respeito, né, as coisas elas fluem de uma maneira mais tranquila, mais transparente, né, mais cuidadosa, com mais harmonia. E é isso que nós esperamos quando nós falamos e quando nós agimos. E esse texto aqui em Cânticos 2, versículo 10, olha só que interessante, né? O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Olha a diferença, né? Às vezes a gente vai acordar o outro: acorda, né? Olha só, já pensou se acordar assim? Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Olha só, é muito diferente de repente você dar um cutucão na pessoa e falar: tá na hora, você tá perdendo a hora, né? Então são formas e formas que nós temos para falar, né? Sem agressividade, sem ódio, com uma atitude mais amorosa, com mais respeito. O outro valor, né, com que
Salomão ele se expressa aqui é o elogio, e a gente vai ver em alguns versículos bíblicos aqui. Salomão e a Sulamita estavam sempre trocando elogios. Sabemos o quanto o elogio faz bem e sem dúvida é fundamental na vida de um casal, de uma família e também nos demais relacionamentos. Elogiar é uma forma de não nos atermos aos defeitos das pessoas, mas sim às suas virtudes, né? Às vezes a gente presta mais atenção no que a pessoa não tem, sei lá, tem algum defeito ou não é muito habilidoso em certas áreas, né, da sua vida, e às vezes a gente fica mais preocupados com aquilo que ele não consegue fazer do que com as suas qualidades. E quando nós aprendemos a elogiar, isso faz um bem enorme, né? Vamos ler aqui alguns elogios aqui desse casal. Cânticos 2:2, o esposo elogiando. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Olha que lindo. No capítulo 4:7, também tem outro elogio, né? Esse livro todo, né? Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Ai, que lindo. E no capítulo 10, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó: o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. É o Davi que vai gostar disso. Ele fala que ama 10.000, 5 milhões. E nesses textos que nós acabamos de ler, nesses versículos, né, são elogios. E é interessante que o elogio ele seja sincero, né? Por exemplo, Sulamita que fala aqui, né, que não há defeito no seu amado, não há defeito. E nós sabemos que em algum momento nós temos alguns defeitos, né? E quando alguém fala, você não tem defeito, você fica até meio assim, o que será que essa pessoa quer, né? Mas os elogios eles devem ser sinceros. É muito bom quando nós somos elogiados ou alguém fala algo bom da sua personalidade ou do seu caráter, né? Que não faz mais do que a nossa obrigação, né? Nós temos um bom caráter, mas quando alguém elogia, a gente fica feliz, né? Essa semana alguém falou para mim assim: Vânia, eu preciso te contar alguma coisa, eu não contei isso para ninguém. Eu vou contar para você porque você é uma pessoa de confiança. Isso assim alegrou meu coração, porque nós precisamos, as pessoas precisam olhar em nós e ver algo bom, né? Eu preciso ser de confiança com todas as pessoas, né? Nós precisamos dar esse bom testemunho. Então nós já falamos aí de 2 valores que Salomão estava apoiado aí quando ele escreve, né, esses textos aqui, né, para a sua amada, né, e a sua amada escreve para ele. Então o respeito e o elogio. E o outro valor é o diálogo. Olha só que interessante, né? Um relacionamento, né, seja ele qual for, na família, um relacionamento entre casais, entre amigos, entre irmãos, há necessidade de ter um diálogo, de ter a conversa. O diálogo é uma estrutura desse livro e com certeza a base desse relacionamento. Então a gente vê aqui, o esposo fala, a esposa fala, tem hora que ambos falam. Então há uma conversa, né? Esse livro tem essa estrutura, né? Não é só Salomão aqui falando, e não é só Sulamita falando. Há um diálogo aqui entre eles, escrito numa época onde predominava a presença dos homens e as mulheres eram convidadas a se calarem até mesmo dentro de suas casas. Então a gente lembra que a gente está falando aqui de um tempo
em que as mulheres não eram valorizadas, né? Hoje, lógico, a gente ainda tem muita coisa aí para a gente lutar como mulher, para a gente conhecer aí o nosso espaço, ser reconhecidas nesse espaço. Porém, nesse tempo aqui em que esse livro é escrito, a mulher não falava, nem dentro de casa, ela pedia permissão para ela falar. E aqui a gente vê que Salomão ele dá essa oportunidade, né, para que ela fale. O Cântico dos Cânticos revela que onde há amor, há espaço para todas as vozes. Então, quando nós amamos, nós deixamos o outro falar. A fala, né, ou a fala e a escuta, ela é muito importante para nós. Às vezes a gente só quer falar, a gente não quer ouvir o outro. Às vezes a gente fala assim, oi, tudo bem? Mas a gente não espera o outro falar se está tudo bem, o que está acontecendo. A gente já começa com as nossas conversas, com as nossas falas, e às vezes a gente acaba deixando o outro sem esse espaço, né, para falar. Embora conhecendo a intenção da composição dos Cânticos dos Cânticos, é certo que não podemos ler esse livro somente como um simples relato histórico. Esse tipo de leitura nos impede de perceber que Cantares, né, o Cântico dos Cânticos, também ilumina a nossa vida, seja aprendendo sobre relacionamentos humanos que não temem em expressar os sentimentos, ou recordando o amor de Cristo por sua igreja. Então, quando nós lemos, né, esse livro, e é um livro realmente gostoso de ler, né, a gente lê rapidinho, né, é um livro poético, a gente lê como se fosse um livro de poesia, de poema. Mesmo a gente lendo esse livro dessa forma, e aí a gente aprende, né, os valores, né, em que nós podemos ver aqui nesse texto, né, tão significativo aqui, tão cheio, tão emblemático, tão cheio de amor, tão cheio de respeito, tão cheio dessa conversa, dessa escuta, desse diálogo, né, tão cheio de elogios aqui, um para com o outro, né, mas nós lembramos aqui também do relacionamento que nós podemos ter com Deus e Deus conosco, né? E Deus ele nos deixa falar e ele fala conosco, e através desse amor que tem atos que nós podemos falar, que nós podemos nos expressar, né? Nós podemos aprender, né, com Cristo que ama a sua igreja, e nós podemos entender aqui que o amor é algo sublime e que ele tem atos. O amor ele não é só um sentimento, né? Como muitos falam, o amor é um sentimento. Não, o amor é atitude. Então, se eu digo que eu amo, eu tenho que mostrar que eu amo. Quando eu falo que nós lembramos aí dos versículos lá no Novo Testamento, em João, que fala, né, um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, quando eu me coloco diante de Deus e digo que eu amo meu irmão, que eu amo meu próximo como a mim mesmo, e esse é um mandamento, eu tenho que provar com atitudes que eu amo. Não pode ser só da boca para fora. Da boca para fora é fácil. Nós temos que amar com atitudes. E aí quando nós lembramos, né, desse texto e dessa lição com o tema, né, o amor tem atos lindos. E aí nós vimos aqui como que Salomão ele se coloca aqui nesse texto, né, com respeito, e nós nos colocarmos diante do próximo, quando nós dizemos assim, eu amo, e eu colocar o respeito
pautado aí nas minhas relações, né? Pautado na minha forma de amar, né? Isso vai impactar vidas, né? Quando eu elogio alguém, é tão gostoso quando nós recebemos um elogio. Então nós precisamos falar, né? Falar quando a pessoa fez algo interessante, né? Cada um tem aí as suas qualidades que nós podemos ressaltá-las, né? E os defeitos, a gente não precisa fechar os olhos, mas a gente não precisa ressaltar os defeitos. Todo mundo conhece os seus próprios defeitos, né? A gente não precisa que ninguém aponte os nossos defeitos, nós conhecemos muito bem cada um deles. E o diálogo, né? A conversa, como é bom a gente tirar um tempo para conversar com o outro, para a gente contar aquilo que está acontecendo, para a gente realmente conhecer, né? Não conhecer só da boca para fora, mas a gente realmente conhecer, né? Aquilo que realmente tem dentro de cada um de nós. E eu quero deixar só mais algumas referências aqui. O amor, o verdadeiro amor traz segurança. Então, Cantares de Salomão foi escrito por alguém que amava e era amado. A expressão eu sou do meu amado, que nós lemos lá no comecinho, né? Proferida pela amada, é um fruto de uma absoluta segurança que ela tem em seu companheiro. Eu sou significa entrega, e essa entrega revela a segurança que ela tem por ser dele. Então, o amor, ele traz essa segurança, né? O amor torna-se fiel. O amado declara que sua amada é qual o lírio entre os espinhos, ou seja, todas as outras mulheres são para ele como os espinhos, e ele só tem olhos para sua amada, que ele roubou o coração. Então, lá no capítulo 4, no versículo 9, diz assim, ó: elevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, elevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Então, assim vemos que o amor apresentado em Cântico dos Cânticos não baseia somente em gestos e palavras, embora as palavras sejam minuciosamente escolhidas nesse caso. Esse amor está apoiado em atitudes, em companheirismo, em votos de fidelidade, em compromisso, tal qual deve ser o nosso amor pelas pessoas e por nosso Deus amado. Então, quando nós nos colocamos aí diante, né, desse amor, esse amor que nos traz segurança, que nos traz esperança, que nos traz essa fidelidade, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como nós temos declarado esse amor que nós falamos que sentimos, né, pelo próximo? Como que nós temos declarado esse amor às pessoas e ao nosso Deus, a Jesus? Como nós temos declarado esse amor? E aí fica essa pergunta para você pensar. Eu também pensei bastante nesses dias em que esses dias que eu aceitei, né, que estava aqui pensando nessa aula, né, e para terminar essa aula eu quero cantar com você um cântico que tem essa letra, né, que o amor tem atos lindos sim, mas nem sempre os atos têm amor. Se o mundo continuar assim, nada se aproveitará. Amar é aceitar ao teu próximo, como a ti mesmo. Assim como vos tenho amado, deveis vós amar-vos também. Então, vou pegar meu violão, só um minutinho. Vamos lá.
Depois de um cântico tão cheio de verdades, eu não poderia deixar aqui de falar da nossa indignação dessa semana pela morte de mais uma pessoa, de mais um negro, de uma forma tão violenta, e que essa palavra do amor ela venha realmente fazer sentido em nossas vidas, que nós possamos realmente ter atitude para mudar toda essa estrutura, toda essa forma tão brutal de pensar. E quero convidar você a baixar sua cabeça, que nós possamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por termos a oportunidade de ler a Tua Palavra, de conhecer um pouco mais as Suas Escrituras, e que não seja apenas conhecimento puro e sem nenhuma condição prática de colocar, Senhor Jesus, essas teorias, Senhor Jesus, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, Senhor, principalmente lembrando dessas palavras, Senhor, do amor, que o amor tem atos lindos, sim, e que as nossas vidas, Senhor, elas possam expressar, Senhor, esse amor, que não seja apenas de falar, que não seja apenas retórico, Senhor, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, mas que tudo isso, Senhor, que nós temos aprendido nas Tuas Escrituras, o exemplo que nós temos de Jesus Cristo, que foi amar a todas as pessoas, independente, Senhor Jesus, da sua cor, da sua classe social, que nós possamos, Senhor Jesus, colocar em prática, Senhor, testemunhar, Senhor Jesus, que todas as vidas importam, Senhor, que as vidas negras sim importam, Senhor, e nós nos envergonhamos, Senhor, dessa sociedade que nós temos, ó Pai, que nós fazemos parte, que às vezes nós não fazemos nada, Senhor, como igreja, ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que o Teu amor venha assim, Senhor, se manifestar através das nossas vidas, através do nosso testemunho, das nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser.